Deus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Glória a Jesus. Estou muito feliz de estar aqui nesta noite, na minha casa espiritual, e ainda mais trazendo a palavra dessa noite. Amém? Sem mais delongas, eu vou pedir que os irmãos abram Números, capítulo 27, versículo 12. Números, capítulo 27, a partir do verso 12. Amém? Vou beber uma aguinha enquanto os irmãos acham. Amém, irmãos? Números 27, versículo 12, vai dizer assim. A minha tradução é um pouco diferente, mas dá para entender. Amém? Então Yahvé falou a Moisés: sobe a este monte da serra de Abarim e contempla a terra que dei aos filhos de Israel. E tendo contemplado, serás reunido aos teus, como Arão, teu irmão. Pois quando toda a comunidade de Israel se rebelou nas águas do deserto de Zim, foste os dois desobedientes à minha ordem, para honrar minha santidade perante o povo. Este fato ocorreu nas águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim. Moisés declarou ao Senhor que Yahvé, Deus dos espíritos e o doador da vida a toda criatura, estabeleça um outro homem como líder sobre esta congregação, a fim de condená-los nas batalhas, comandá-los nas batalhas, para que teu povo não seja como ovelhas que não têm pastor. Então replicou Deus a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem capacitado pelo Espírito que nele está. Tu porás tuas mãos sobre ele. Logo depois, traze-o diante de Eleazar, o sacerdote, e perante toda a comunidade israelita, e dai-lhe à vista de todos as tuas ordens, e transmite-lhe uma parte do esplendor do teu carisma, a fim de que toda a congregação dos filhos de Israel lhe obedeça. Ele lhe apresentará diante do sacerdote Eleazar, que lhe dará todas as diretrizes, conforme a tradição de consultar o Urim diante de Deus. Sob a liderança de Josué, os israelitas entrarão e sairão das batalhas que tiverem de enfrentar. Moisés fez conforme o Senhor lhe ordenara. Tomou a Josué e o trouxe perante Eleazar, o sacerdote, e de toda a comunidade. Impôs-lhes as mãos e transmitiu-lhe essas ordens, tudo de acordo com o que Deus comunicara através de Moisés. Amém? Irmãos, pode se assentar em nome de Jesus. Obrigada. Muito obrigada pela presença, de todos que estão aqui nessa quarta-feira à noite, às 8 horas. Creio que muitos, veio depois do trabalho, como eu, assim, só coloquei uma sandalinha mais à vontade para poder estar aqui. Essa palavra é uma palavra bem conhecida, eu creio que dos irmãos. É uma palavra que fala que agora Moisés vai ser recolhido pelo Senhor. E o povo de Israel precisa de alguém para poder continuar na liderança. E o que o Senhor tem palestrado comigo já há algumas 3 semanas, mais ou menos, é sobre como você está criando o seu sucessor. O Senhor falou comigo através dessa palavra sobre sucessão. Você sabe o que é sucessão? É quem irá te suceder, como você tem preparado quem vai te suceder. Ou seja, é para um pai, é para uma mãe que está criando o seu filho. Como está sendo a criação do seu sucessor? Como está sendo a criação da sua sucessora? Porque aqui nós estamos diante de um texto, e eu gosto de me movimentar para poder pregar. Aqui é grande, então a gente desce um pouquinho para poder a gente falar,
pouquinho mais de perto. E eu gostaria de saber nessa noite quem é pai, quem é mãe, como está a criação do seu filho, como está a criação da sua filha. Como você tem educado e transmitido a eles para poder eles serem os nossos futuros sucessores. Porque eu trouxe dentro dessa palavra. Moisés, ele foi escolhido por Deus para liderar um povo. Povo esse que foi rebelde, povo esse que foi mal educado, povo esse que não obedecia, povo esse que morreu perante o deserto, povo esse que era para estar recebendo a vitória há 4 dias, mas só foi receber depois de 40 anos. Como está sendo a sua posição para poder receber do que é do Senhor? Já começa por aí, pastora Camila. Como está sendo a nossa posição como herdeiros do Senhor, como filhos do Senhor? Foi através das filhas de Zelofeade que o Senhor começou a ministrar a mim essa palavra. Porque elas conseguiram criar uma lei nova para que elas fossem abençoadas. Mas elas já iriam ganhar herança? Não, ainda não estava na época de herança. Para você receber herança, primeiro seu pai e sua mãe têm que morrer. A não ser que você queira ser como aquele filho pródigo. Mas para você receber herança, seu pai e a sua mãe precisam falecer para você receber uma herança. E ali aquelas mulheres mudaram o cenário. Elas conseguiram com que Deus falasse para Moisés: Moisés, elas têm direito. Cria uma lei para poder dar o que é de direito delas. Quando chegar o momento, é isso que a gente não consegue entender. É quando chegar o momento em que Deus estabelecer, recebe. Mas enquanto você não recebe, como está sendo sua posição? E aí o Senhor foi ministrando comigo a mais embaixo, onde está a palavra que nós estamos lendo. Moisés agora precisa ser recolhido. Moisés foi um homem que falava face a face com Deus. Mas agora o Senhor está dizendo: Moisés, eu preciso te recolher. Por causa do teu pecado lá atrás, por causa da tua desobediência lá atrás, o que eu prometi você não vai tocar, mas você vai ver. E aí tem gente dizendo que crente não morre antes de receber. Ei, morre sim. Moisés morreu. A promessa era: sai do Egito, carrega esse povo, porque vocês vão herdar a terra de Canaã. Mas o que aconteceu? Ele desobedeceu ao Senhor. O Senhor falou: Moisés, fala a pedra. Ele não disse: Moisés, bata na pedra, por pressão de homens. E às vezes por causa da pressão dos homens, ou seja, de quem está ao nosso redor, nós não esperamos o momento e nem fazemos da maneira que o Senhor está dizendo que é para fazer. E por causa disso, Moisés deixou de ser homem de Deus? Não, ele não deixou de ser homem de Deus. Mas para tudo o que nós fazemos, há um preço. E o preço dele foi: você não vai tocar, você não vai herdar, mas você vai ver a grandeza do que eu tenho para fazer. E ele subiu ao monte e olhou a terra de Canaã. E o Senhor falou para ele: está vendo? É tudo isso aí que eles vão herdar. É tudo isso aí que eles vão herdar. Mas você não vai desfrutar. Porque quando era para você ter me obedecido, você foi na pressão de homens e não escutou a minha voz. Você bateu na pedra, quando na verdade era para você ter falado a pedra. E o Senhor foi falando e ministrando mais ainda comigo. Ei, você precisa preparar um sucessor. Mas como está sendo a preparação dos sucessores? Se nós olharmos, irmãos, para a nossa geração, eu sou da geração que já está chegando na casa dos 40, acredite. Chegando na casa dos 40, se eu olhar e parar e pensar como era a minha infância, que diferença.
Se eu olhar, parar e pensar na minha adolescência, meu Deus, que diferença. Irmãos, vocês têm contemplado, quando vocês andam pela rua, o tanto de criança doente, o tanto de jovem doente, a geração como ela está crescendo, como ela está se desenvolvendo. Na minha época de escola não era doentio como hoje é. A droga não era tão fácil, a bebida não era tão fácil. Hoje está tudo muito libertinoso, todo mundo pode, todo mundo quer, todo mundo tem acesso. Agora o presidente sancionou algo que é para poder não ser ele nem ela. Ao invés de ser todas, é todes. Para poder não ter que identificar nem homem e nem mulher. Olha que geração nós estamos vivendo. E aí eu te pergunto, quem é o teu sucessor? Como está a criação do teu sucessor? Foi isso que o Senhor palestrou comigo dentro dessa palavra. Porque agora Moisés pergunta, Senhor, mas o povo vai ficar perdido como se fosse um povo que não tem pastor. E ele fala, pega Josué. Pega Josué. Josué estava lá quando Moisés estava falando face a face com Deus. Moisés estava lá desde o Egito. Ele viu todas as maravilhas que Deus fez. Josué foi com seu amigo lá na terra de Canaã para poder ver o que havia na terra. E ele e Calebe foram os únicos daqueles homens que disseram, a terra é boa. Ele andava com Moisés. Como você tem criado o seu sucessor? Eu ainda nem tenho filhos, mas eu já falo, Senhor, triste é a geração em que a minha geração vai ser gerada. Mas, Senhor, eu confio em Ti e desde já eu entrego que o meu ventre frutificar, para que na geração futura ele seja um diferencial. Josué foi um diferencial. Deus falou, pega Josué. Porque Josué está lado a lado contigo, assim como Elias e Eliseu. Eliseu estava lá olhando e vivenciando tudo ao lado de Elias. E ele ganhou porção dobrada quando recebeu a capa. Josué, a palavra que nós lemos, está dizendo, o carisma, Moisés, que você tem, vai ser transmitido para Josué. O carisma que você tem vai ser transmitido aos seus sucessores. E aí eu te pergunto, como é que estão os seus sucessores? Como é que você tem criado os seus sucessores? A geração está doente. E não pense você que vai melhorar. Não vai, vai piorar. Cada vez mais vai piorar. E aí o Senhor ministrou também algo em meu coração. Cadê o temor dentro da igreja? Acabou. Não há mais temor dentro do templo do Senhor. As pessoas entram e saem da mesma maneira. As pessoas entram e não querem mudança. Elas querem fazer tudo de acordo com o que elas desejam. Mas se o pastor puxar a orelha e falar, não é assim, tem que ser dessa forma, eles não querem. Antigamente, se a gente for falar para você entrar dentro da igreja, antigamente, você colocava a sua roupa mais aprumada para estar diante de Deus. E hoje, quer vir com qualquer coisa. Querem vir com qualquer coisa para dentro da igreja do Senhor. Cadê o temor? E aí Deus começou a palestrar comigo. De um lado, eu tenho um sucessor que é exemplo, Moisés e Josué. Do outro lado, eu tenho um outro exemplo que é horrível. Os filhos de Eli. Os filhos de Eli ficavam profanando na porta do templo. Os seus servos enfiavam garfos para poder pegar a melhor carne. Eles não esperavam. A gordura tinha que ser queimada como incenso ao Senhor. E eles iam lá e pegavam a melhor parte para eles. Ao invés de ser para Deus, se deitavam com mulheres. Cadê o temor?
Josué e Moisés tinham temor. Cadê o temor dos filhos de Eli? Não tem mais. Mas eu quero te dizer nessa noite, escolha ser como Moisés e Josué, que mesmo que com muita dificuldade, mas eles venceram. E sabe por que venceu? Porque Deus falou: Moisés, prepara Josué, porque você vai ser recolhido. Nós vamos ser um dia recolhidos. E como é que você tem preparado os seus sucessores? Eu estive numa igreja na semana passada, que uma missionária, tudo que ela sabe, ela até pregou na quarta-feira à noite, na semana passada aqui. A missionária Aline, é uma grande amiga. Pela manhã eu preguei na igreja dela e pela noite ela pregou aqui. E eu falei: Aline, que coisa linda é. Porque ela não foi criada por uma mãe, mas ela foi criada por uma pastora saudosa, pastora Joana de Raiz da Serra. Não sei se alguém aqui conheceu, mas aquela mulher foi a mãe da Aline. Foi ela quem ensinou tudo que a Aline sabe. Quando aquela mulher morreu, o carisma daquela pastora, o Senhor colocou sobre a vida daquela mulher. E aí, como está sendo o seu comportamento? Como está sendo o seu comportamento nessa geração doente? Como está sendo o seu comportamento para a geração futura? Como você está preparando os seus sucessores? Como você tem preparado os seus sucessores? E ali eu falei: você foi uma sucessora daquela mulher. Ainda que você nunca será igual, mas Deus levantou você, Aline, para a geração futura. Porque houve a geração da pastora Joana, e hoje há uma geração para a missionária Rafaela, há uma geração para o pastor Carlos, há uma geração para você. Como você está se comportando diante dessa geração, e como vocês estão preparando os sucessores de vocês que estão saindo ali, ó, pelaquela porta. Como vocês estão preparando? Mas o meu já é maior de idade, já sabe o que faz. Ei, mãe não deixa de ser mãe. Pai não deixa de ser pai. Nunca vão parar de interceder, ainda que se casem, ainda que tenham filhos. E o Senhor falava mais a mim: prepara mesmo a sua sucessão. E não fique com medo quando disser assim: há uma unção sobre essa criança. Não fique com medo. Sabe por quê? Porque o que Deus dá, Deus garante. Ainda que seja perseguido, mas o que Deus dá, Deus garante. Precisamos de sucessores para as nossas próximas gerações. Foi isso que o Senhor palestrou comigo. Precisamos de sucessores para as próximas gerações. Vocês estão preocupados com a geração de agora, mas e a geração futura? O que será dos nossos filhos? Dos nossos netos? O que será deles? Se você não tiver a vara de medir hoje, se você não souber dizer não hoje, se você não souber dizer: minha filha, assim não, hoje não, minha filha, mesmo triste, vamos para a igreja. O que será dessa próxima geração? O que será? Isso me pegou demais, irmãos, porque nem filho ainda não tenho. Eu poderia simplesmente virar e falar: Senhor, nem me dá, porque daqui para frente é só morte, tragédia, guerra, desespero. É só isso que a gente vê no mundo. E o que vocês acham que tem para poder vir bonança? Não há. Não há mais paz. É só guerras e rumores de guerra. É só desastre natural. Consequentemente, e mais, e mais, e mais, como dores de parto, como a palavra diz. A palavra diz que a volta do Filho do Homem é comparado como dores de parto. Por quê? Porque quando está gerando a criança, que chega o momento, a contração é cada vez mais forte. E ela é cada vez mais intensa. E o intervalo de uma contração para outra, ela se torna menor, não é, Elisa?
É assim a volta do Filho do Homem. Desastres sempre teve, mas vai ver como vai se tornar recorrente. Vai se tornar cada vez mais recorrente. E o que vocês estão fazendo para as próximas gerações? O que será das nossas próximas gerações? E o ponto final. Hoje a palavra é bem objetiva. O ponto final. Você precisa preparar o seu sucessor. E o seu sucessor também é herdeiro. Ele precisa herdar algo. Ele precisa herdar algo. Quando o Senhor diz para Moisés: Moisés, eis que agora você vai preparar Josué. Josué, ele vai herdar junto com o povo. Josué vai comandar o povo de Israel para alcançar a terra prometida. Eles ainda não estão depois do Jordão, eles estão antes do Jordão. Sabe o louvor que louvaram, que o cenário parece difícil? Mas Deus vai te fazer voltar no mesmo cenário. Está difícil nesse cenário, mas se você pudesse ver que o próximo cenário é o cenário de vitória. É o cenário que você vai receber a herança que o Senhor tem preparado para mim e para você. Porque Josué poderia dizer assim: eu não quero. Quantas pessoas estão recuando e dando um passinho para trás? Quantas pessoas estão se recuando para o chamado? Porque hoje está assim: ah, não, eu sei que eu tenho um chamado, mas eu não quero exercer ele, não. É muito difícil, é muita perseguição, eu não quero, não. Mas Josué disse: estou aqui, me prepara. Aí há uma palavra para Josué: ser forte e corajoso. Cadê os fortes e corajosos? Hoje a gente só vê medroso. Mas cadê os fortes e corajosos? Teve um que levantou a mão ali, ó. É sucessor. É sucessor levantando a mão, forte e corajoso. Como foi Josué, Sansão? Cadê? Josué medita na palavra dia e noite. E não te aparte do livro da lei. Ou seja, vai caminhar de acordo e à luz da Bíblia. Cadê? Para poder herdar, você tem que ser obediente. E aí tem gente querendo herdar sem nem se colocar na posição de filho. Herança não se dá com pai e mãe vivo. Tem um processo. Tem um processo para você alcançar. E se nós formos colocar no exemplo prático mesmo, eu só posso herdar se a minha mãe e o meu pai morrer. E só de pensar em perder eles eu sofro. Ou seja, para você alcançar algo, há processo. Quem é que quer chorar para poder receber algo? Hoje ninguém mais quer pagar preço para receber algo. Irmãos, vamos pagar preço. Quer viver o melhor? Pague preço. Mas eu estou falando o melhor em Cristo. Não te ausenta de luta, não te ausenta de perseguição, não te ausenta de nada que possa querer te tocar. Mas você passa com Jesus. E eu tenho certeza que o que vem do céu é bem melhor do que o que vem da terra. O da terra é momentâneo. O do céu não. O do céu a gente herda. E se não herdar na terra, eu sei que tem um lugar preparado lá no céu. Um lugar lá no céu onde não tem choro, onde não tem dor, onde não tem preocupação, onde não tem espírito de depressão, onde não tem espírito de ansiedade, onde não tem aquele espírito que diz: tire a sua vida. Ei, você é herdeiro, você é herdeira. Se não herdar na terra, tem lugar preparado no céu. E preparem os seus herdeiros. Preparem os seus herdeiros, os seus sucessores, as suas sucessoras. Porque o Senhor está às portas. O Senhor está às portas.
Não pense na geração de agora, pense na geração futura. Porque quão triste vai ser, irmãos, as gerações futuras. E eu faço essa sincera oração: Senhor, ainda não gerei, mas o que eu gerar, que venha a ser para fazer diferença nas gerações futuras. Você crê que o fruto que um dia você frutificou ou ainda vai frutificar? Você ainda não frutificou, mas vai frutificar. Ou você já está como as irmãs aqui, ó, segurando nos braços. Ou já é adulta, não importa. Mas se você já gerou ou ainda vai gerar, gera no altar. Porque as gerações que está vindo não vai ser fácil. Então é melhor ser perseguido por amor a Cristo do que você ser abraçado por Satanás lá fora. Porque é assim, se você é crente, você é chacota. Mas se você faz o que o mundo quer, você está agradando ao diabo e agradando aos amigos. Eu prefiro ser perseguida por amor a Cristo. E o meu filho ser perseguido por amor a Cristo e ter uma unção sobre o meu filho, sobre o meu fruto, sobre a minha geração futura, os meus sucessores, os meus herdeiros. Eu prefiro que ele seja perseguido por amor a Cristo do que ele for lá fora e ser abraçado por Satanás e ser levado ao inferno. Irmãos, uma palavra bem objetiva e bem singela. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Você pode aplaudir a missionária mais uma vez? Obrigado, missionária. Deus continua te abençoando poderosamente.